Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui então ao nosso vídeo Quem Comanda Você. Hoje eu vou continuar o assunto falando sobre projetos, propósitos, sonhos, né? Então, uma dica que eu dou, a primeira dica que eu dou é sobre não comentar os seus projetos, os seus sonhos com outras pessoas. Procure fazer o que é necessário para realizar esse sonho. Se for preciso, escreva ele, né? Num caderno, num papel mesmo, mas procure não ficar falando, né? Porque as pessoas, infelizmente, muitas vezes elas não têm conhecimento do que realmente a gente quer, né? Do que realmente a gente sente no nosso coração. Então elas acabam dando suas opiniões. E muitas vezes essas opiniões são meio desmotivadoras, né? Então, se a gente começar a dar muita importância que os outros falam de nós, falam sobre o nosso projeto, é capaz a gente não dar seguimento a este trabalho, né? Então, se o seu coração sentiu que você tem que fazer isso, é porque você está seguindo a sua intuição, seu caminho. Então, buscar orientação com as pessoas certas, né? Procure, de repente, com algum profissional, dependendo do que você vai escolher, né? E até às vezes os familiares, a gente pede às vezes opinião para os familiares e nem sempre é o mais indicado também, né? Depende se é alguém que não conhece sobre o assunto, não domina, provavelmente ela não vai ter alguma orientação mais assertiva para você, né? Então, se eu quero trabalhar, mudar de profissão, por exemplo, quem é que eu tenho que buscar a orientação? É com pessoas que já estão nessa profissão, por exemplo. Então, procure buscar respostas, orientações, conhecimento com as pessoas que já fazem isso. É a mesma coisa que tu quer, por exemplo, tu quer ser, tu quer ser palestrante. E aí tu vai perguntar a opinião de alguém que é tímido, por exemplo, que não fala em público. O que ela vai te dizer? Ela vai dar a visão dela, né? Ela vai dizer, não, é muita exposição, daqui a pouco tu vai falar em público, tu vai dizer alguma coisa que vai te comprometer. E aí você já, né? É um exemplo bem simplesinho que eu dei, mas é nesse sentido, gente. Então, se você quer fazer alguma coisa, busque informações, busque orientação com quem conhece do assunto, quem domina o assunto. Não adianta você ficar perguntando para quem não conhece, não sabe. Então, essa é uma dica muito importante. E isso eu já percebi muito, assim, eu já tô nessa caminhada aí de desenvolvimento pessoal. E eu percebi, assim, que muitas vezes quando eu tinha alguma meta, algum projeto que eu queria desenvolver, que não adiantava ficar perguntando para as pessoas que não sabiam, que não conheciam, que não faziam aquilo. Porque elas tinham opinião delas. Então elas sempre davam opiniões que não condiziam com aquilo que eu queria fazer. Então, quando eu queria algo diferente, que não estava no meu convívio, eu buscava resposta com outras pessoas. E essas respostas a gente pode buscar em vários lugares. Hoje em dia a gente tem aí as mídias sociais, né? Tem o YouTube, né? Internet, tudo. E a gente pode buscar isso com mentores. Tem pessoas muito qualificadas, assim, que dependendo do assunto, elas podem nos trazer bastante dicas, orientações, né? Ou até mesmo, se for possível, contratar alguém dessa área para nos orientar, ou procurar profissionais para conversar, tirar alguma ideia, né, do que você está buscando fazer, se realmente se teria uma dica para te dar. Então, assim, hoje informação é o que mais tem, então não tem desculpa de a gente dizer, eu não sei com que procurar. Sempre vai ter alguma dica legal, bacana pra gente buscar. A outra a outra dica que eu deixo para vocês também é a questão de não dar tanta importância com o que os outros pensam, né? Ou falam, ou principalmente daquela questão de pessoas não concordarem com as suas decisões, com as suas escolhas. E isso pode acontecer, tá? Muito. Um exemplo comum, assim, que eu vejo, assim, na questão da carreira profissional, por exemplo, né? Às vezes tem uma família lá de médicos, o filho é médico, o pai, todo mundo, daí o outro filho resolve não ser médico, quer ser, sei lá, outra profissão.
E a família, o que a família vai fazer? A família vai ser contra, geralmente, né? Porque não, mas a nossa família é tradição, todo mundo ser médico, tu também tem que ser médico. Não, mas aquele filho não quer ser médico, ele quer outra coisa para ele. E tá tudo certo? Então, assim, a família, às vezes, ela não é porque ela quer nos prejudicar, bem pelo contrário, às vezes ela quer nos ajudar, só que a gente nasceu com outro propósito, não é aquilo que a gente quer ser. Então, às vezes é difícil, às vezes, para os familiares entenderem isso. Então, muitas vezes eles vão até contra o nosso sonho, né? E às vezes dizem, ó, se tu quer ser isso, então, né, você vai ter que se virar sozinho. E isso eu já vi muitos relatos disso, de pessoas que aconteceu isso e tiveram depois muito sucesso. Porque elas estavam no propósito delas, elas estavam fazendo algo que elas realmente amavam fazer. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente faz escolhas, não é porque nós escolhemos, é porque as outras pessoas escolheram por nós. E isso é muito perigoso para a nossa saúde mental também, porque às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não sente aquele brilho, que a gente não sente aquela vontade, aquela motivação de estar fazendo, mas a gente está fazendo porque, bom, foi assim, está sendo assim, eu tô deixando a vida me levar, e não é assim, né? Então a gente tem que procurar ter clareza do que a gente quer, né? Buscar informações necessárias para fortalecer aquela nossa escolha e assim sempre buscar ouvir o nosso coração, o nosso sentimento, porque é isso que nos conduz, né? Que nos guia, né? Então, se a gente está fazendo algo que preenche o nosso coração, o que a gente sente? A gente sente alegria, plenitude, felicidade. E quando a gente está fazendo algo que nos deixa cansado, esgotado, estressado, é porque a gente não está no caminho certo. Então, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo na nossa vida. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.